Olá, eu sou a professora Dani Lima. Vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do 9º ano para a Prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do 9º ano, que irá fazer a Prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada 2 anos e que participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. É dividida em 2 provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os escritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora da prova. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, nós vamos ver agora o descritor 17. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Descritor 17, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Vamos lá. O que é reconhecer? Identificar, distinguir, diferenciar, discernir, caracterizar. O que é efeito? É o produto, o resultado, a consequência de sentido, de significado, a definição. O que é decorrente? Que é resultante do uso da pontuação e outras notações. Pontuação a gente sabe que são aqueles pontos que a gente está acostumado. Ponto final, né? Interrogação, exclamação. O que são outras notações? São marcas, outros sinais que pode ter no texto que vão gerar algum efeito no sentido. Então, vamos lá. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Reconhecer, identificar, diferenciar o efeito, que é o resultado, a consequência de sentido, de significado, de definição, decorrente é resultante do uso da pontuação e de outras notações, de outras marcas, outros sinais. Descritor 17. Reconhecer, identificar, distinguir, diferenciar o efeito, o resultado, a consequência do sentido, do significado decorrente, que é resultante do uso da pontuação e outras notações, outras marcas, outros sinais no texto. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Então, o que eu vou fazer nesse descritor? Eu vou identificar o resultado ali de usar, o que mudou no significado por eu ter usado aquela pontuação, aquele sinal. Então, o que eu vou perguntar? O que é essa pontuação, o que essa marca provoca no texto? Porque a gente não pode esquecer que nada que está ali no texto é por acaso. Sempre tem um motivo. Cada partezinha, um pingo no i, né? A gente sabe que é o pingo do i, tem um motivo de estar ali. Então, nós vamos lembrar, nós vamos nos perguntar o que é essa pontuação, o que essa marca provoca no texto. Porque se a gente tirar, vai dar diferença? Vai dar diferença. Então, descritor 17, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e outras notações que estão lá no texto. Vamos lá. No banco de questões, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013 para a Prova Brasil, na página 28, nós temos uma questão que trata desse descritor. Vamos olhar. A questão fala o seguinte: observe o período abaixo com atenção. Então, vamos ler e ver o que a questão está pedindo sobre ele. Se os homens soubessem o valor que têm, vírgula, as mulheres viveriam de joelhos a seus pés. Como assim, né? Vamos ler de novo. Se os homens soubessem o valor que têm, as mulheres viveriam de joelhos aos seus pés. Vamos ver o que essa questão está pedindo. Indique o efeito de sentido que a vírgula pode gerar no período abaixo. E aí, vai mudando a posição da vírgula. Na letra A fala assim: o emprego da vírgula gerou uma oração de caráter feminista. Como está lá? Se os homens soubessem o valor que têm, as mulheres veriam a joelhos seus pés. É feminista isso? Não é não, né? Se deslocar a vírgula para depois do vocábulo mulheres, a frase se torna machista. Vamos ver? Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres,
viveriam de joelhos aos seus pés. Será que os homens estão gostando dessa frase? Vamos lá. Letra C. Se deslocarmos a vírgula para depois do vocábulo mulheres, a frase torna feminista. Vamos ver. Vamos ver a letra D. O deslocamento da vírgula não gera mudança de sentido? Gera mudança de sentido. Então, vamos lá, letra C, a resposta, vamos dar uma olhada. Por quê? A frase original fala assim: se os homens soubessem o valor que têm, se os homens soubessem os valores que eles têm, as mulheres viveriam de joelho, as mulheres que iam viver de joelho aos seus pés. Certo? É isso que essa vírgula depois do tem está dizendo. Agora, nós vamos dar uma olhada, se a gente mudar a vírgula 2 palavras para frente, quem vai gostar dessa frase, sabe quem são? As mulheres. Vamos lá. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, quem é que tem valor agora? As mulheres. Uma vírgula tirou o valor, que era dos homens, e passou para quem? Para as mulheres. Se os homens soubessem o valor que as mulheres têm, eles viveriam aos pés das mulheres. Então, nessa frase aí, a letra C fala o seguinte: se deslocarmos a vírgula para depois do vocábulo mulheres, a frase se torna feminista? Torna-se. Porque quem vai gostar são as mulheres. Então, vocês estão vendo aí que uma vírgula, não mudou nenhuma palavra, nada. Nós só mudamos a vírgula de lugar. Uma vírgula alterou o sentido. Por isso que a gente tem que colocar na cabeça que nada que está no texto é por acaso. Que a gente muda o sentido, a significação do texto. Então, o descritor 17 diz: reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Reconhecer, identificar o efeito, o resultado do sentido, do significado que vai resultar, que é decorrente do uso da pontuação e outras notações, marcas e sinais. Lembrando sempre que nós vamos perguntar lá, o que essa pontuação, o que essa marca provoca no texto? Porque nada no texto é por acaso. Um ponto tem um significado. Então, o descritor 17, ele vai tratar disso, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras marcas. Então, nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!